Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula no canal do Que Concursos, o canal onde você estuda 24 horas todos os dias da semana. Basta você escolher o concurso que você quer prestar e acompanhar aí as nossas redes sociais para poder assistir às aulas referentes àquele concurso. Eu sou a professora Ariadne, do Direito do Trabalho aqui para vocês no QC, e hoje a gente vai falar de uma matéria bem legal e muito tranquila, que é o tema da equiparação salarial. É um tema bem conhecido e quando ele cai na prova, gente, ele é muito tranquilo de fazer porque a gente tem dois artigos da CLT que tratam sobre ele, um muito específico e outro mais genérico, e a gente também tem artigos um artigo na Constituição Federal, né, artigo 7º, incisos 30 e 31, que falam também da igualdade salarial. Passaremos por todos eles. Mas antes da gente começar efetivamente entrar aqui na matéria, eu tenho recebido umas dúvidas de uns alunos, gente, que com relação ao material de estudos, né? Gente, o material que vocês escolherem, sejam eles, né, PDF, videoaulas, livros, doutrinas, resumos, não importa, você escolheu um material, fique com esse material, não fique trocando toda hora, porque isso vai te atrasar nos estudos, tá? Isso vai te atrasar, eu te garanto. Então você escolhe aí o seu PDF, de preferência, né, os PDFs aqui do Que Concurso, que são maravilhosos, super completos, e já vem com as videoaulas também. Essas aulas que a gente dá aqui no YouTube para vocês, sempre tem materiais para vocês baixarem, então é bem legal. Inclusive, dessa aula de hoje, disponibilizei também, tá aparecendo no link aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar esse material bem completo. E lembrando que ele tem sempre questões ao final também para você resolver. Hoje eu vou tentar resolver com vocês todas as questões que eu coloquei lá. Mas se por acaso o tempo acabar ficando mais curto e ficar alguma questão de fora, não hesitem em me procurar nas redes sociais. A gente conversa sobre as questões, te passo o gabarito tranquilamente, tá bom? Tiro as dúvidas que vocês porventura vierem a ter, beleza? Certo? Já vou deixar aqui para vocês também na tela, vai aparecer para vocês aí o meu Instagram, então para quem quiser me seguir nas redes sociais para tirar eventuais dúvidas, né, com relação à matéria, fica aí, @Ariadne_DZ. E vocês já estão vendo aqui na tela também o tema da aula de hoje, que é a equiparação salarial, que está dentro, pessoal, do tema de igualdade salarial. Se você pegar qualquer doutrina aí, ou pelo menos aquela doutrina de vanguarda, né, as mais recentes, aí você vai encontrar esse tema da igualdade salarial, da equiparação salarial dentro do tema igualdade salarial. Beleza? Bora então para a aula, começando? 1, 2, 3, vamos? Pessoal, olha só. A gente vai falar aqui, então, dessa doutrina de vanguarda aí, que traz o tema da equiparação salarial, que está lá na CLT 460 e 461 da CLT. Esses artigos, o 461 mais especificamente, ele sofreu umas alterações, primeiro pela reforma trabalhista e depois pela lei da igualdade salarial. Olha que tema quente para o seu concurso. Essa lei que é de 2023, inclusive. Vamos passar por ela também. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do princípio da igualdade salarial, já que é o nosso tema, nosso grande tema aqui, né? Que engloba aí a equiparação salarial. Vamos para o slide então, pessoal? Olha lá. O princípio da igualdade salarial, então, a gente vai encontrar ele lá no 460 da CLT, que é justamente o que diz o 460, é o que expressa o princípio da igualdade salarial. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Veja, eu até circulei já, eu deixei em negrito aqui as palavrinhas salário igual, porque salário igual vai lembrar o princípio da igualdade salarial. Gente, então assim, por exemplo, você foi contratado, o empregado foi contratado para fazer um serviço e não foi combinado nada com ele, assim, né, sobre salário. Ou até foi, mas aí um tempo depois ele descobriu
que ele está ganhando muito menos do que um outro empregado nas mesmas condições que ele e no mesmo estabelecimento. O que esse empregado vai poder fazer? Vai poder pedir um instituto chamado equiparação salarial, que nada mais é a igualdade salarial com esse colega dele que faz as mesmas funções na mesma empresa. Só que a gente vai ver que tem muitos requisitos. Mas antes disso, vamos dizer mais um pouquinho onde está fundamentado esse princípio da igualdade salarial, além do 460 da CLT. Vamos lá, a gente tem também o artigo 7º da Constituição Federal, nos incisos 30 e 31, que falam também sobre o princípio da igualdade salarial. Então vamos lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Primeiro, 33, né? A proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E o 31 que diz pra gente que é proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência, beleza? Guardem, então, esses dois artigos, que eles são muito importantes aí para fundamentar o princípio da igualdade salarial. Salários iguais para funções iguais, né, pessoal? É isso que basicamente quer dizer o nosso princípio aqui, beleza? Olha só, a gente tem, então, a Lei 14.611 de 2023, que é uma novidade legislativa, né, pra gente. Essa Lei 14.611 de 2023, gente, ela entrou em vigor dia 4 de julho desse ano. E ela garante o quê? A igualdade de salário e critérios de remuneração entre trabalhadoras e trabalhadores, buscando aumentar a fiscalização e facilitar processos legais. Vem cá comigo, você acha que essa lei vai cair na sua prova ou não? Você acha que ela não vai cair na sua prova? Gente, é uma lei de 2023, de julho. Portanto, qualquer edital que venha a ser feito, né, disponibilizado, publicado, depois de 4 de julho, vai incluir essa lei, se a matéria for direito do trabalho. Mas não tenha dúvidas, até porque essa lei modificou a CLT. Ela alterou o parágrafo 6º do 461 e ela incluiu o parágrafo 7º do 461, que a gente vai ver logo menos, tá? Então presta atenção, eu fiz um resumo muito legal que tá aqui no slide para vocês. Depois vocês baixem, como eu já indiquei, né, aqui no material, na descrição do vídeo. Já curte esse vídeo também, né, gente? Não esqueci de pedir, curte esse vídeo aí para ajudar aqui a nossa informação chegar a mais pessoas que estão estudando, por que não, né? Beleza? Então, nesse material, vocês baixam e tem esse resuminho. Que resuminho? Esse que eu mostrei para vocês, olha lá. Então, olha só, eu fiz um resumo do que trata a Lei 14.611 de 2023, os principais pontos dessa lei. Primeiro, ela proíbe a discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. Olha que interessante, isso também está na Constituição Federal, né, gente? E ela traz também aqui a aplicação de dano moral, é isso, tá? Então, olha só, na verdade, a lei visa garantir o quê? A igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres, né? E ela estabelece que a discriminação por motivo esses motivos, né, de sexo, raça, etnia, origem ou idade, não vão excluir o direito à indenização por danos morais. E a multa para o empregador que descumpre esse artigo pode chegar a 10 vezes o valor do salário do empregado. 10 vezes, tá? Então vamos supor aí que o empregado, se for um autoempregado, olha o prejuízo que a empresa vai passar, né? Vai sofrer aí. Mesmo se for um empregado que não ganha um salário tão significativo, 10 vezes já vai impactar aí nas contas da empresa, né? Certo? A lei ainda determina o incremento da fiscalização e a disponibilização de canais específicos para as denúncias de discriminação salarial. Isso é legal, gente, sabe por quê? Porque em muitas empresas grandes, inclusive, esses canais, às vezes, eles não existem ou, às vezes, eles não são tão eficazes. E agora, com essa lei da igualdade salarial,
isso vai ser obrigatório e a empresa vai ser obrigada a fiscalizar isso, sob pena de multa também. Então, é obrigatório. A gente já vê muitos casos, eu, principalmente aqui na advocacia, eu já vi muitos casos em que a pessoa tentou utilizar o canal de denúncias para N fatores, N situações, e não conseguiu, ou ele não funcionava, ou ele não registrava a denúncia. Por isso que veio essa lei, para forçar que a empresa faça esse canal funcionar e fiscalize isso mesmo, sob pena de multa. Beleza? Muito legal isso, né? Bom, então tem essa obrigatoriedade de fiscalização, né? E tem a obrigatoriedade de publicação de relatórios também semestrais de transparência salarial e critérios remuneratórios. Olha lá, publicação de relatórios semestrais, né, desses critérios aí de transparência salarial e critérios remuneratórios, garantindo a proteção de dados pessoais para as empresas com 100 ou mais empregados. Tá? Então, essas empresas com 100 ou mais empregados têm que publicar esses relatórios semestrais. E aí garante a proteção dos dados pessoais também. Essas empresas, elas devem apresentar e implementar planos de ação para mitigar desigualdades salariais, com metas e prazos, com participação de representantes das entidades sindicais e dos empregados também. E para essas empresas que não observam essas normas, a gente tem uma penalidade trazida pela Lei 14.611, que é uma multa administrativa de até 3% da folha de salários do empregado. Eu coloquei do empregador mesmo, folha de salários do empregador, limitado a 100 salários mínimos. Isso aqui é uma bela de uma questão de prova, hein, gente? Ó, pensa só a questão aí. Tem alguma penalidade com relação à não observância dessas leis, desse artigo dessa lei? Tem a multa administrativa de até 3%, limitado a 100 salários mínimos, sem prejuízo de outras sanções, né, no caso de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Beleza? Tá certo? Gente, outra coisa, vou vir aqui para mim rapidinho. O governo vai disponibilizar também de forma unificada e na plataforma digital de acesso público as informações sobre os indicadores de mercado de trabalho e renda desagregados por sexo, violência contra a mulher, acesso à educação, serviços de saúde e outros dados públicos aí relevantes para a elaboração dessas políticas públicas, tá? Agora, por que isso é legal? Olha só, eu tenho algumas observações para fazer para vocês sobre essa lei. Inclusive saiu aí, publicado também pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ele disse o seguinte, o TST, que em 2022 fizeram uma pesquisa, né, gente, com relação a esses pedidos de equiparação salarial na Justiça do Trabalho, e pasmem, mais de 36 mil processos tratavam sobre equiparação salarial, ou isonomia, essas duas questões, né? E desses, 9.600 e pouquinhos processos tratavam de promoção relacionada a diferenças salariais na Justiça do Trabalho. É muita coisa, 36.800 processos, é muita coisa, tá? Do território nacional, é muito processo. Então, vocês veem a partir daí a discrepância que há. E ainda tem gente que não acredita que tem essas diferenças, mas tem, pessoal, tá? A gente tem que mencionar também que houve aí a criação, em 2021, pelo CNJ, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Vocês já ouviram falar disso? Esse protocolo ele serve para orientar os julgamentos sem esses preconceitos e discriminações, né? Para evitar, então, estereótipos. A gente via muito nas redes sociais várias notícias disso, né, gente? Toda hora algum juiz discriminando, ou mesmo discriminações que acontecem dentro do ambiente de trabalho, e aí, quando vem para a Justiça do Trabalho, tem que ser aplicado esse protocolo de perspectiva de gênero. Também uma criação legal aí do CNJ, mas que tem que ser aplicado com parcimônia, que eu também já vi na prática o juiz aplicando a torta e a direito em casos que nem cabiam, né? Então a gente tem que direcionar bem onde ele vai ser aplicado, mas o que interessa aqui pra gente é que ele existe e serve aí para fundamentar uma possível prova dissertativa que você vai fazer
Por que não? Isso aí você vai ganhar muitos pontinhos se o tema tratar sobre isso e você mencionar o protocolo de perspectiva de gênero do CNJ de 2021. Está sendo bastante utilizado ultimamente, tá? A gente tem também o grupo de trabalho em estudos de gênero, raça e equidade, criado pelo TST e pelo CSJT, Conselho Superior do Tribunal da Justiça do Trabalho, em 2022, para propor essas políticas e programas institucionais de equidade também. Na CLT, a gente teve alteração da multa para as empresas que não pagam o mesmo salário para as mesmas funções entre homens e mulheres. Empresas, que nem a gente falou, com 100 ou mais empregadas, devem divulgar aí relatórios de transparência salarial, tá? Semestralmente, senão tem aquela multa que a gente já viu. Tem que garantir também o anonimato de dados, né, gente? Tá? E outra informação também interessante que o TST divulgou é que o rendimento financeiro médio das mulheres, né, é de 77,7% do rendimento dos homens nas mesmas condições. Isso foi uma pesquisa feita pelo PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, nos cargos de direção e gerência. Né, salários das mulheres correspondem a 61,9% do salário dos homens. Veja, uma vez eu estava fazendo uma live aqui no canal do QC mesmo, o professor Rezende, e uma pessoa comentou, mas não existe essa discrepância de salários de cargos altos para mulheres e para homens. Gente, existe, tanto é que essa pesquisa revelou essa discrepância, tá? Então é algo que a gente ainda precisa corrigir, que a gente tem esses normativos aí sendo criados para que haja essa igualdade de uma vez por todas. Mas a gente sabe que isso é um trabalho de formiguinha, né, gente? Que vai bastante tempo ainda para a gente conseguir alcançar um patamar de igualdade. A lei está aí para obrigar as pessoas, os empregadores, né, a cumprir, né, sob pena de multa. Por isso que essas multas são altas. Porque quando dói do bolso, resolve, né, costuma resolver. Beleza, gente? Certo? Então vamos para o próximo slide. Vamos lá. Vamos entrar no tema da equiparação salarial, então. Onde que ela está? No artigo 461. Esse artigo aí foi modificado pela reforma trabalhista, lá, a Lei 13.467 de 2017. Tá? Por que foi modificado? Vou falar para vocês o que foi modificado. Vamos primeiro ler o 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Opa, aqui ficou ruim. No mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. O que acontece? Na redação anterior à reforma trabalhista, ela parava aqui, ó, sem distinção de sexo. Não tinha etnia, nacionalidade ou idade. Por que a lei colocou? A lei não contém palavras inúteis, né, gente? Por que a lei colocou essas outras formas de discriminação? Porque elas existem e foi constatada, é uma constatação, tá? A discriminação contra a nacionalidade, inclusive, a gente vai ver uma questão sobre isso. Então é muito importante a gente ter esse artigo em mente, tá? Porque vai, como foi uma novidade legislativa aí da reforma trabalhista, provavelmente pode aparecer na prova como já apareceu e a gente vai ver isso mais adiante, tá? Agora vem cá, deixa eu primeiro fazer um esclarecimento aqui com relação à equiparação salarial. Quando a gente ouve esse termo equiparação salarial, a gente tem que lembrar de dois personagens. Vai ter dois personagens nessa história. Quem? O paradigma e o paragonado. Nossa, professora, que nome horroroso, paragonado. Que é isso? Que troço é esse, né? Pois é, são dois nomes que a gente usa muito para pedidos de equiparação salarial. Ele é feio, né? Esse nome aí é feio, paragonado, paradigma, né? Mas a gente precisa saber desses dois termos porque eles podem aparecer em algum enunciado, né? Um enunciado de alguma questão de prova. Então vamos nos familiarizando com eles, tá bom? Paradigma. Quem é o paradigma no pedido de equiparação salarial? É a pessoa ou o empregado, no caso, né, com quem o reclamante vai se comparar.
para pedir equiparação. Ele é um modelo a ser comparado, né? Eu vou me comparar, eu sou empregado, estou entrando com uma reclamação trabalhista e vou pedir equiparação salarial com a Mariazinha. Quem é o paradigma? A Mariazinha, é o meu modelo, tá? E o paragonado sou eu que estou pedindo equiparação salarial, beleza? É o próprio reclamante, no caso, aquele que vai fazer o pedido de equiparação, tá? Mas a gente tem alguns requisitos. Essa matéria é muito legal porque esse é um tema que vocês, como servidores públicos, vão ver diuturnamente no seu ofício como servidor público, seja como analista, seja como técnico do Tribunal Regional do Trabalho de alguma região. Isso é muito recorrente, é um tema muito recorrente. Toda hora aparece, como vocês viram aí nas estatísticas que a gente colocou para vocês, né? Então, a gente vai para o outro slide para a gente ver os requisitos da equiparação salarial. Vamos lá. Os requisitos específicos estão lá nos parágrafos do 461, do primeiro ao quinto. Depois eu quero que vocês vão lá e deem uma lida nisso, mas a gente vai passar um por um, tá? O primeiro deles, então, é a contemporaneidade. Contemporaneidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer a contemporaneidade, gente? Vem cá. Vamos falar o que é cada um deles. O empregado e o paradigma, eles devem ter trabalhado na empresa na mesma época, mesmo que pretérita. Isso quer dizer que eu não posso fazer um pedido de equiparação salarial com uma pessoa que saiu antes de me conhecer na empresa, antes de eu estar lá. Tem que ser contemporâneo, tem que ter trabalhado juntos. É isso, na mesma época. Beleza? Tá? E aí, para o mesmo empregador. Claro, para o mesmo empregador, né, gente? Não pode ser para empregadores diferentes, não existe isso. Tem que ser o mesmo empregador. A gente não pode comparar um empregado com outro empregado de empresas diferentes. Não teria nenhum sentido lógico isso, né? Então tem que ser da mesma empresa. Isso, inclusive, está lá no caput do 461 também, né? Beleza? Mesmas atribuições ou mesma função, né? Outro requisito. Então, o que quer dizer esse requisito das mesmas atribuições ou mesmas funções, gente? Olha, a gente tem uma súmula, na verdade, súmula 6. Aliás, deixa eu colocar no slide aqui para vocês. Súmula 6. Súmula 6 do TST. Tem diversos incisos lá, diversos itens nessa súmula. Essa súmula, eu já adianto para vocês que alguns desses itens desta súmula do TST foram superados pela reforma trabalhista, tá? Foram superados, a gente vai ver. Mas nesse caso aqui, quando a gente fala de para que haja equiparação, os empregados têm que realizar as mesmas funções, têm que ter as mesmas atribuições da empresa, é o seguinte, a gente vai utilizar o item 3 dessa súmula 6, que diz o seguinte: a equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Não importa, tá? E tem um outro item, que é o item 8 da súmula, que diz que é do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Então, vamos lá, súmula 6, anota aí. Item 3 e item 8, tá? Mas o que isso quer dizer, afinal de contas? Pessoal, se as funções têm o mesmo nome e o empregador, na contestação, na peça de defesa, alegar que elas são diferentes, o ônus de provar que elas são diferentes é do empregador, é do patrão, porque a presunção está a favor do empregado. Agora, se as funções têm nomes diferentes e o empregado alegar atribuições iguais, mesmas atribuições,
aí o ônus da prova é do trabalhador, se esse fato for negado lá na peça de defesa, tá? Então, a identidade de nomenclatura, nesse caso, a identidade de nomenclatura de funções, vai gerar presunção a favor dos trabalhadores de atribuições idênticas, da mesma forma que as nomenclaturas distintas vão acarretar presunção de funções diversas. Deu para entender até aqui? Isso é uma questão de ônus de prova. É um pouco mais profundo, na verdade, do que geralmente é cobrado, mas fica essa informação pra gente, tá bom? Beleza? Vai que cai numa prova escrita também, você precisa dissertar sobre equiparação salarial, você já sabe, tá? Então, o que mais? Um outro requisito é que os trabalhadores têm que trabalhar no mesmo estabelecimento. Mesmo estabelecimento, toma cuidado, não é sinônimo de mesma localidade. Isso gera uma dúvida até entre os advogados trabalhistas, viu, gente? Muita gente confunde, mas tem uma razão de ser essa confusão. Por quê? Por quê? Porque, olha só, a localidade ela é entendida pela doutrina em geral como município. Grave isso, localidade é entendida pela doutrina como município, localidade é um município. Por quê? Porque os artigos 84 até o 111 da CLT, que fixavam valores diferenciados do salário mínimo para cada região, zona ou subzona, foram revogados. Pessoal, o município é a menor base territorial de um sindicato, certo? E cada entidade sindical pode estabelecer pisos salariais diversos para cada categoria, certo? Sim ou não? Sim, né? Então, o que a gente conclui disso? Que a diferença salarial teria sua origem na norma coletiva. Claro, porque se cada um pode estabelecer o piso salarial que quiser para determinada categoria, a diferença salarial vai ter origem na norma coletiva. Logo, localidade é o mesmo que município. Porque, de novo, município é a menor base territorial de um sindicato. Fez sentido? Fez, né? Então é isso que vocês precisam saber. Agora, qual que era a discussão, então, de estabelecimento aqui? Porque agora é estabelecimento, não é localidade, tá? Antes da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, a equiparação era possível entre empregados que trabalhassem na mesma localidade. Tá vendo a confusão que gerava? Isso estava lá no item 10 da súmula 6. A gente vai usar bastante essa súmula aqui, tá? O item 10 da súmula 6 falava localidade, tá? Mas a partir da reforma trabalhista, a equiparação agora só é possível entre empregados que trabalhem na mesma unidade técnica. Que é o que? Estabelecimento. É a unidade técnica da empresa. Por exemplo, outro dia, 2 semanas, 3 semanas atrás, eu recebi uma consulta aqui de uma pessoa que trabalhava numa rede de supermercados gigantesca, né, nacional, né? E ele queria equiparação com uma moça que fazia as mesmas funções que ele, só que numa outra unidade do estabelecimento, uma outra unidade dessa empresa. Ficava num outro bairro. Pode ou não pode nesse caso? Não pode. A pessoa tem que trabalhar na mesma unidade técnica, tá? Na mesma unidade técnica. É onde ele trabalha. Porque além desse requisito vão ter outros, né? Enfim, a gente vai ver mais pra frente outros requisitos. Não quero dar spoiler ainda. Deu pra entender? Deu, né? É tranquilo até aqui. Beleza? Próximo requisito. A diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos e 4 anos no emprego, a favor do paradigma. Então, o que isso quer dizer, gente? Essa daqui talvez seja a mais importante de todas para o nosso concurso, porque o que mais pega nas alternativas é esse item aqui, diferença de tempo na função não superior a 2 anos e 4 anos no emprego, a favor do paradigma. Eu repeti da função, mas vocês entenderam, né? Tá, gente? Então, vem cá, vamos ver o que é isso num exemplo prático aqui pra gente. Ó. Aqui também gera uma certa confusão, por quê? Porque a reforma trabalhista veio aqui e modificou esse artigo, esse inciso também, tá? Lá da CLT.
Antes da reforma, só era exigida a contagem na função e não no cargo ou no emprego. Só tinha essa palavra função na lei. Mas aí a reforma veio e mudou e colocou função e estabelecimento, né? E emprego, na verdade. O paradigma, então, ele não pode ser mais antigo na função mais que 2 anos e nem mais antigo no emprego mais que 4 anos que o paragonado, que o equiparando, que é a pessoa que está pedindo a equiparação. Ele pode ser mais novo na função do emprego, sem limitação de tempo, tá? No 461 para o primeiro, tá? Então, essa súmula 6, que a gente está batendo o pé nela aqui, o item 2 dela está parcialmente superado, assim como a súmula 202 do STF, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, então, ó, tomar cuidado, né? Porque aqui a gente vai ter a súmula 6 atacando de novo, que é essa do TST. E a gente vai ter a súmula 202. Isso aqui pode ser uma pegadinha de prova, tá? 202 do STF. A súmula 202 do STF, ela falava que na equiparação de salário em caso de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço na função e não no emprego. Tá reparando? A reforma trabalhista já mudou isso. E o item 2 da súmula 6 dizia que para efeito da equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Como vimos agora, é um requisito obrigatório, tanto função como emprego. E aqui a gente tem um mnemônico, se você quiser, tá, decorar dessa forma, para a sua prova. Por quê? Porque a função, eu achei interessante quando eu vi esse mnemônico, pode servir para você. Função tem quantas sílabas? 2. Então, 2 anos, até 2 anos na função. 2, beleza? E empregador tem quantas sílabas? Empregador. 4. Trabalho para o empregador, mesmo empregador, né? No emprego, no caso, empregador. Você vai lembrar da palavra empregador, que tem 4 sílabas, 4 anos, beleza? É uma forma de decorar aí, se você gostar, você usa, eu achei legal. Beleza? Vamos lá, então, próximo item. Mesma produtividade e perfeição técnica. Mesma produtividade e perfeição técnica. Esses 2 requisitos aqui, normalmente, são o que pegam, quando superado os prazos, né, 2 e 4 anos aqui, esses 2 próximos aqui são os que pegam na Justiça do Trabalho, na prova testemunhal, né? Já tive um processo, assim, também bem interessante, viu, gente? Com relação a isso, uma menina que estava pedindo equiparação salarial, uma outra de um outro cargo, dizendo que exercia as mesmas funções, não tinha essa diferença de tempo, nem nada disso, só que ela tinha acabado de entrar na empresa, na verdade, né, e a outra estava lá, não ultrapassava o prazo, né, de 4 anos, mas a outra era muito mais experiente, já tinha tido experiência nessa função em outras empresas também. E essa que tinha acabado de entrar pediu equiparação com ela, dizendo que ela fazia o mesmo trabalho. E aí na audiência ela foi desmascarada. Ela foi desmascarada dizendo aí que, na verdade, ela não efetuava o trabalho com a perfeição técnica da outra, da paradigma, né? Então ela não conseguiu provar aí. São pedidos que a gente faz que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede se a gente não consegue provar, né? De fato, nossa, era um escarcéu da empresa, ela realmente não tinha nem a mesma produtividade e nem a mesma perfeição técnica do que a pessoa que ela estava pedindo equiparação, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Beleza, gente? Ó, eu tenho até um outro exemplo, se vocês quiserem, para fixar também. Vamos considerar um exemplo com uma profissão mais da modinha, que é marketing, né? Então, a gente tem aí 2 profissionais de marketing numa agência. A Ana e a Carla, tá? Se tiver alguma Ana e alguma Carla assistindo a gente aí, dá um oi aqui no chat, tá? Deixa aqui nas mensagens aqui. Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Carla. Pra gente fixar esse exemplo bem aqui. Então, a Ana e a Carla são 2 funcionárias que desempenham aí funções de gerentes de marketing dentro dessa empresa.
com habilidades e experiências bem semelhantes. A Ana ela foi contratada pela agência há 2 anos, enquanto que a Carla foi contratada há 6 meses. Tá? De acordo com a lei, para que haja equiparação salarial entre elas duas, deve ser considerados esses 2 critérios que a gente falou, igual produtividade. Então, o que é, afinal de contas, igual produtividade? Ambas as funcionárias, Ana e Carla, devem apresentar um desempenho de trabalho semelhante. Tem que gerar resultados semelhantes para a empresa. Não pode simplesmente, acabou de entrar, tem 6 meses de empresa, fazer um serviço bem no meia boca, produzir, sei lá, 2 enquanto a outra está produzindo 8, tá? Isso não pode acontecer. Tem que ser igual produtividade, igual resultado de riqueza para a empresa, tá? Tá, beleza. E o que é a perfeição técnica, a mesma perfeição técnica? Tanto a Ana quanto a Carla devem demonstrar um nível semelhante de habilidade técnica e conhecimento em marketing, que aqui é o nosso exemplo, né? Elas têm que realizar as tarefas com a mesma qualidade e precisão, a mesma qualidade e perfeição, tá? Então, gente, considerando aí que a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador entre a Ana e a Carla é de 6 meses, o critério estabelecido pela lei, que nesse caso permite a equiparação salarial, concordam? Sim, porque não tem diferença de tempo maior que 4 anos, né? Desde que a diferença na função exercida não exceda também a 2 anos. Função, 2. Empregador, 4, tá? Nesse caso, ambos os critérios aí são atendidos e a Ana e a Carla teriam direito à equiparação salarial, de acordo com a nossa legislação. Beleza? Pegou essa ideia? Agora, tem exceção? Claro que tem. O que seria da nossa vida se não tivesse exceção, né, gente? Claro, sempre vai ter uma exceção. Qual que é nesse caso? Quando a gente estiver falando de quadro de carreira ou plano de cargos e salários, tá? Vamos lá para o slide, então, que você vai ver comigo, vai acompanhar direitinho. Olha lá, nossa letra G aqui, ó. Inexistência, portanto, requisitos para equiparação. Não pode existir inexistência de plano de cargos e salários com critérios de promoção por antiguidade ou por merecimento, sem necessidade de homologação pelo órgão competente. Sem necessidade de homologação pelo órgão competente. Olha que interessante isso, né, gente? O sindicato ou o Ministério do Trabalho, enfim, não precisam homologar isso, tá? Então, inexistência de planos de cargos e salários com critério de promoção por antiguidade. Onde que está isso? No parágrafo 2º e no parágrafo 3º do 461. O parágrafo 2º diz que os dispositivos deste artigo 461 não vão prevalecer quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Só vai poder ter equiparação salarial se não tiver na empresa plano de cargo e salário, tá? Ou pessoa organizada em quadro de carreira de acordo com a norma coletiva, certo? As promoções vão poder ser feitas por merecimento ou por antiguidade neste caso, ou por apenas um desses critérios, tá? Dentro de cada categoria profissional. Fechou? Deu para entender? Beleza, vamos pro próximo então. Ó. Mesmo regime jurídico. Como assim mesmo regime jurídico, professora? Como assim? Olha só. Ó. Quando eu estou falando de mesmo regime jurídico, o que eu quero dizer? Que é necessário que os comparados, equiparandos aqui, estejam submetidos ao mesmo regime jurídico, ou seja, que sejam regidos pela CLT, pessoal. Por quê? Porque se um seletista, um for seletista e o outro for estatutário, ainda que eles trabalhem para o mesmo empregador, né, e executem suas tarefas lado a lado, né, vai ser impossível o pleito de equiparação salarial, porque a lei simplesmente proíbe isso. Tem que ser o mesmo regime, tá? Beleza? Tranquilo?
Então, a gente não pode ter um seletista pedindo equiparação com um estatutário, tá? Paradigma não pode ser um empregado readaptado e não cabe equiparação em cadeia nem entre empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Equiparação em cadeia, olha que interessante, né? Vem cá comigo então. Pessoal, quanto ao trabalhador readaptado, tá lá no parágrafo 4º do 461. Trabalhador readaptado numa nova função, por motivos de deficiência física ou mental, que seja atestada inclusive por órgão competente da Previdência Social, não pode servir como paradigma para fins de equiparação salarial. Beleza? Aqui é muito tranquilo. A pessoa que está readaptada não é paradigma para fins nenhum, tá? Nenhum fim. Agora, também não cabe equiparação em cadeia. É vedada a equiparação em cadeia. O que é isso? É aquela equiparação que aponte um paradigma remoto. Parágrafo 5º do 461, tá? Vou dar um exemplo, paradigma remoto, né? Vamos considerar o caso de 2 secretárias aí trabalhando numa mesma empresa. Vamos pegar a Ana e a Carla de novo, tá? Então, a Ana e a Carla têm experiências e habilidades semelhantes nessa empresa, tá? Só que a Ana começou a trabalhar em 2015, enquanto a Carla foi contratada em 2020, tá? Olha lá, já não tem um requisito aí, né? Não pode ser maior que 4 anos. Se a Ana entrou com uma ação e conseguiu uma equiparação salarial, vamos só supor aqui, tá? Com um antigo funcionário da empresa que ela trabalhava no cargo de secretária em 2010, por exemplo, antes da sua admissão, isso seria um exemplo de paradigma remoto. Remoto que está lá longe, tá? A nova lei ela vai indicar que a equiparação salarial entre a Ana e a Carla não pode ser justificada com base no caso de equiparação de salário de um funcionário que ocupou o cargo muito antes da contratação da Ana. Tá? Em vez disso, a comparação ela tem que ser feita entre funcionários contemporâneos que trabalham no mesmo período, na mesma época, né? Estão lá contemporâneos na empresa. Então, as secretárias que estão atualmente na empresa e desempenham funções semelhantes, tá? Portanto, gente, a lei estabelece a comparação para equiparação salarial dessa forma, né? E que deve ser feita entre empregados contemporâneos que desempenham o mesmo cargo ou função. Beleza até aqui? Não com base em exemplos históricos ou antigos de funcionários que não estão mais na empresa. Certo? Tranquilo? Vamos fazer questão, que é o que a gente mais gosta. Nem sei quanto tempo eu ainda tenho. Mas vamos fazer questão porque a gente precisa treinar isso. E vocês vão ver. Eu peguei assim, questões da FCC. Peguei questões da CESP, do Sebrasp. Porque como a banca ainda não foi definida, tá para ser definida do CNU, né? A gente precisa treinar todo tipo de questão, porque a gente tem que prever aí o que pode ou o que não pode cair para vocês. Mas vocês vão ver que as questões são bem parecidas no que tange a equiparação salarial e igualdade salarial. Vamos ver? Então, vamos ver. Olha lá, primeira questão. Primeira questão, ano de 2022, só peguei questão recente, exceto a última. Aqui da Banca FCC, né? TRT da 5ª região, Bahia. Olha que legal. Pitágoras é empregado de uma sociedade de economia mista federal, exercendo as mesmas funções de Atena, com a mesma produtividade e perfeição técnica. Cuidado quando você vê a sociedade de economia mista federal, porque ele pode ser CLT aqui tranquilamente, até vai falar no enunciado, tá? Ele percebe o salário 20% inferior a Atena. De acordo com a previsão da consolidação das leis do trabalho e jurisprudência simulada do TST, sabendo-se que ambos trabalham dentro do mesmo estabelecimento empresarial, Pitágoras, letra A, não poderá pleitear equiparação salarial com Atena, eis que há vedação constitucional na hipótese, por se tratar de sociedade de economia mista federal, independente de o regime ser seletista ou não. Vimos que não, né, pessoal? Vimos que não é assim. Se o regime é seletista e é o mesmo regime entre os dois, não tem vedação constitucional, nem vedação infralegal também, de forma alguma, tá? Letra B.
Então, essa aqui está errada. Poderá pleitear a equiparação salarial com a Atena, desde que o regime de trabalho seja seletista e a diferença de tempo na empresa e na função não seja superior a 2 anos? Sim ou não? Vamos ver a letra C? Não poderá pleitear equiparação salarial com a Atena, eis que, por se tratar de sociedade de economia mista federal, independentemente do regime ser seletista ou não, pode haver diferença de salário em até 40%? Essa aqui tá bem óbvia que não, né? Não pode haver diferença nenhuma de salário. Letra D. Poderá pleitear a equiparação salarial com a Atena, desde que o regime de trabalho seja seletista e a diferença de tempo na empresa e na função não seja superior a 4 e 2 anos, respectivamente. Tá parecendo que essa daqui tá melhor do que a letra B, né? Letra E. Não poderá pleitear a equiparação salarial com a Atena, eis que, por se tratar de sociedade de economia mista, né, independente de o regime ser seletista ou não, pode haver diferença de salário. Ó, gente, nunca pode haver diferença de salário. Porcentagem nenhuma, tá? Então, a letra E não pode ser. Por que não é a letra B, gente? Porque aqui ele fala assim, ó, diferença de tempo na empresa e na função. Não, porque a gente viu que na empresa, empregador, são 4 anos. E na função, 2 anos, tá? Então, diferença de tempo na empresa e na função, não. Tá? Então, aqui, realmente, a nossa letra aqui é a letra D de dado, certo? Que aula legal, gente. Que questão boa. Vamos para a próxima? Deu para entender, né? Estão curtindo? Curte o vídeo aí. Não esquece. Bora, bora, bora. Segunda questão, vai. Ano de 2022, Banco FCC. TRT nona região, Paraná. É possível o reconhecimento da equiparação salarial de acordo com a CLT? Quando? Vamos inverter. Quando é possível o reconhecimento da equiparação salarial de acordo com a CLT? Letra A. O equiparando e o paradigma são empregados de empresas distintas que compõem o mesmo grupo econômico? O equiparando aqui, mesma coisa que paragonado, tá? Que a gente viu. É que eles estão falando equiparando. Acho que eles acharam um paragonado muito feio, né? O equiparando é promovido para a vaga do paradigma que deixa a empresa em razão de pedido de demissão. C. O empregador tem pessoal organizado em quadro de carreira que é homologado e obedece à alternância de promoção por antiguidade e merecimento. D. O paradigma indicado é readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestado pelo órgão competente da Previdência. O equiparando e o paradigma têm diferença de tempo de serviço de 1 ano e 8 meses na função. O paradigma foi contratado como empregado há 6 anos e o equiparando há 3. E aí? A, B, C, D ou E? Bom, o A a gente sabe que é errado por quê? Porque estão falando que são empregados de empresas distintas, certo? Aqui a letra B está falando que o paradigma, que o paradigma deixou a empresa, porque ele pediu demissão. Lembra que é um caso que ele não pode pedir equiparação no caso? Porque eles têm que ser contemporâneos. Olha o C. O empregador tem pessoal organizado em quadro de carreira. Pessoal organizado em quadro de carreira é o quê? É exceção, né, gente? É exceção ao pedido de equiparação. Não pode. Letra D. O paradigma indicado é readaptado. Lembra que as pessoas que são readaptadas em nova função não podem servir como paradigma? Motivo de deficiência física ou mental, isso também está lá no 461, tá? Então, a nossa letra correta é a letra E. Aqui você pode se confundir porque é uma matemáticazinha. Olha o que ele fala, ó. O equiparando e o paradigma têm diferença de tempo de serviço de 1 ano e 8 meses na função. Aqui tá beleza, 1 ano e 8 meses, porque não pode ser superior a 2 na função, lembra? Mas ele foi contratado como empregado há 6 anos e o equiparando há 3 anos. Qual é a diferença entre eles? 3, né? 3 não é superior a 4, portanto, até onde me consta, certo? Então, por isso que essa alternativa é correta, porque não ultrapassa o tempo na empresa de contratação, de casa, né?
e nem o tempo na função. Beleza, nesse caso ele pode pedir equiparação tranquilamente. Próximo. Olha essa questão do ano de 2023, gente. Modesto é empregado no frigorífico Desossa Geral, exercendo a função de embalador, mesma função ocupada por Prisco, o qual percebe salário de 20% superior a Modesto. Pretendendo receber a mesma remuneração de Prisco, Modesto estuda a possibilidade de reclamar judicialmente. Para ter sucesso na demanda, com base no que prevê a consolidação das leis do trabalho, além da identidade de funções e igualdade de produtividade e perfeição técnica, não pode haver entre os empregados diferença de... Qual diferença de tempo aqui? Ele quer saber a diferença de tempo, que é o nosso macetinho. Ó, função, vamos colocar aqui. Ai, essa canetinha tá ruim, gente. Peraí. Vamos lá. Função. Empregador. Função, 2 sílabas. Empregador, 4 sílabas. 2 sílabas, 4 sílabas. Tempo não superior a 2 na função, tempo não superior a 4 na empresa, na casa. Qual é a resposta correta então aqui, gente? Na questão 3? É a letra E, né? As demais estão erradas. Pode conferir aí depois, tá? Na função não superior a apenas, ó. Cuidado com esses apenas, tá vendo? Isso aqui é pegadinha de prova. Nem se você não soubesse essa questão, você desconfia aqui do apenas e vai por eliminação, tá bom? Se for o caso, né, gente? Mais uma. Tá acabando. Julgue o item a seguir à luz do direito do trabalho e do entendimento dos tribunais superiores. Vamos lá. Essa aqui é uma questão estilo CESP, Sebrasp, tá? O funcionário de uma rede de lojas que pretenda pedir equiparação salarial deverá demonstrar que ele e seu paradigma exercem a função desde a mesma época para o mesmo empregador com a mesma perfeição técnica na mesma localidade da referida rede. Certo ou errado? Li rápido, hein? Vamos ler com calma? O funcionário de uma rede de lojas, o qual pretenda pedir equiparação salarial, deverá demonstrar que ele e seu paradigma exercem a função desde a mesma época, para o mesmo empregador, mesma perfeição técnica, mesma localidade. Mesma localidade não tá certo, né, gente? Que a gente viu que localidade é diferente. Por que eu coloquei um X? Vou colocar o sinal de diferente. Diferente de estabelecimento. E a reforma trabalhista mudou isso, lembra? Qual é o correto, então? Estabelecimento, que é a unidade técnica produtiva. Ou seja, é a própria unidade onde eles trabalham, mesmo local físico, beleza? Localidade é sinônimo do quê? De município, não é o caso. Não pode mais assim, tá bom? Por si só, isso aqui já estaria errado, né, gente? Porque aqui ele fala a mesma localidade da referida à rede. Tem até um exemplo que eu dei, igualzinho, nesse caso aqui. Tá bom? Então, é mesmo estabelecimento comercial, beleza? Diferença de tempo, estabelecimento comercial. Não tem necessidade deles exercerem a função desde a mesma época também, que a gente viu aqui, ó. Não tem essa necessidade, tá? Mas sim aqueles requisitos de diferenças de tempo. Beleza? Vou fazer mais uma, vai? A última. Eu ia deixar a última pra vocês, mas vamos fazer. Deixa eu só falar um negocinho aqui, ó. Depois dessa aula, eu vou deixar no meu Instagram umas questõezinhas pra vocês responderem lá nos stories, tá? Vamos ver quem tá atento, quem sabe tudo de equiparação salarial. Vamos ver, vamos testar.
Antes, a última questão então pra gente. Vamos lá. Essa aqui é muito antiga, mas é muito interessante. Peguei de propósito ela para vocês, para ver se vocês sabem do que se trata. Dá uma olhadinha. Estilo Sebrasp, olha lá. Julgue o item a seguir referente aos direitos individuais previstos constitucionalmente. Olha que enunciado amplo, né? Vamos lá. Se uma empresa francesa estabelecida no Brasil conferir vantagens aos seus empregados franceses diferentes e mais benéficas que as vantagens concedidas aos empregados brasileiros, nessa situação, configurar-se-á ofensa ao princípio da igualdade, pois a diferenciação, no caso, baseia-se no atributo da nacionalidade. Certo ou errado? Ele está perguntando se vai se configurar ofensa ao princípio da igualdade. Vai configurar ou não vai? Claro que vai se configurar ofensa, né, gente? Mas é claro que vai se configurar ofensa. Porque a gente viu que nem a Constituição Federal e nem a CLT trazem essa diferença de nacionalidade. A gente viu isso, tá? Aqui essa questão é sobre o princípio da igualdade salarial. Trouxe ela de propósito, porque eu achei ela muito sensacional para o nosso treino aqui, para nossa prova, tá? Para o nosso curso. Tem um artigo na CLT que gera uma certa discussão doutrinária, que é o artigo 358. Depois dá uma olhada lá. Porque ele garante a isonomia salarial entre brasileiro e estrangeiro, mas com exceções. É por isso que a doutrina fica louca com esse artigo. Que ele traz exceções, não deveria trazer exceções, mas traz. O 358 fala assim, ó, nenhuma empresa, ainda que sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça a função análoga, né, a juiz do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que é exercida por estrangeiro ao seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se o quê? Quando no estabelecimento não tenha quadro de empregado organizado em carreira, o brasileiro contar com menos de 2 anos de serviço, o estrangeiro com mais de 2, quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, houver quadro organizado em carreira que seja garantido o acesso por antiguidade, quando o brasileiro for aprendiz, ajudante, servente e não for o estrangeiro, né? Quando a remuneração é resultado de maior produção, para os que trabalham com missão ou por tarefa. Então tem um monte de exceção nesse artigo, né? Um monte de exceção. E o parágrafo único ainda fala, nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder a do brasileiro que exerce função análoga, né? Então, ó, repare que aqui a diferença de tempo é na função, primeira coisa. E aí a gente aplica o mesmo raciocínio da equiparação salarial. Não pode mais da função, tem tempo de serviço também. E alguns estudiosos aí da área, né, também acreditam que esse 358 não foi o quê? Recepcionado pela Constituição Federal, porque ele viola diretamente o princípio da igualdade, da isonomia salarial. Independentemente se o trabalhador é brasileiro ou é estrangeiro, a gente tem que aplicar o 460 e o 461 da CLT, né? Que é o tema da equiparação salarial. Nem no artigo 7º, como eu disse para vocês, a gente tem isso, essa distinção naqueles dois incisos 30 e 31. Né? Não tem essa distinção de nacionalidade, melhor dizendo. Beleza? E a gente aplica esses outros dois da CLT. Independente se a empresa também é nacional, estrangeira ou multinacional, isso pouco importa. Então, vamos voltar para a questão. A resposta aqui está o quê? Nesse caso? Correta, né, gente? Tá correto. Não é isso? Por quê? Porque ele está perguntando, ó, que se vai se configurar ofensa ou não. E vai, nesse caso. Pagando diferente para o brasileiro. Que palhaçada é essa, né? Não pode ter distinção de nenhuma forma. Principalmente no tocante a salário aqui. Discriminação nenhuma. Pessoal, era isso que eu queria passar. Olha só, tem mais um slide aqui, ó, que eu deixei de bons estudos para vocês com o meu Instagram. Quem quiser me adicionar lá. E quem curtiu esse vídeo também, né? Por favor, vamos curtir o vídeo, tá? Então, eu queria passar isso para vocês hoje. Vocês viram que o tema da equiparação salarial é muito tranquilo. As questões são bem parecidas, inclusive Sebrasp também, cobra bem parecido.
Presta bem atenção nos artigos que fundamentam o nosso tema da aula de hoje, que é o 460 e o 461, tá? Tirando certas pegadinhas. Estudem a nova lei aí da igualdade salarial, que a gente passou também hoje para vocês, porque o meu palpite é que alguma coisinha dela vai cair, nem que for o parágrafo 6º ou o 7º, que foram aí, o primeiro foi modificado e o segundo foi introduzido aí por essa lei da igualdade salarial. Então presta muita atenção, tá bom? Redobrada nesse tema. A minha aposta é essa para sua prova de TRTs. É você que já não começou a cair, eu ainda não vi algumas questões, mas provavelmente já deve ter caído em alguma prova. Tá bom, gente? Desejo para vocês aí ótimos estudos. Qualquer dúvida pode me procurar. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!